Conversa com meu povo. No primeiro momento, gostaria de expressar minha saudação, alegria de saber que esses dias Dom Alberto retornou do seu tratamento, graças a Deus já está entre nós e assim nos alegramos. Logo, logo ele também certamente poderá assumir o seu programa, este programa Conversa com meu povo, que tenho com vocês refletido algumas ideias, alguns pensamentos, partilhado algumas coisas da espiritualidade mesmo nossa e da nossa vida da igreja. E hoje gostaria de conversar sobre o final do ano litúrgico e, é claro, iniciamos um outro ano litúrgico com o tempo do Advento e lembrando que celebramos Cristo Rei, o Senhor Rei do Universo, onde nós lembramos que não existe uma outra autoridade a não ser a autoridade mesma do Senhor, de Deus mesmo, para as nossas vidas. E é claro, mesmo que tenhamos a necessidade nas nossas relações e nas nossas organizações de autoridades constituídas, mas todos nós, cada um a seu modo, é convidado a olhar para o Senhor e dele pedir um modo como devemos nos organizar, viver e construir as nossas relações. Que nossas decisões, nossas escolhas tenham sempre mesmo Deus presente e pedir a Ele que nos ajude, a refletir, a pensar e a fazer as escolhas certas. Então, e assim concluímos o ano litúrgico e agora iniciamos este novo ano. E também gostaria, neste programa Conversa com meu povo, falar alguns elementos daquilo que esta semana a Igreja na América Latina e Caribe viveram com sua Assembleia, nessa primeira Assembleia Eclesial Continental, e poder ver que a Igreja continua dando seus passos no seguimento do Senhor e anunciando a Boa Nova Evangelho. Então vamos refletir um pouco sobre este tempo do Advento e que nos faz começar este novo ano litúrgico e tomaremos o Evangelho de Lucas, é claro, este Evangelho que nos acompanhará em todo o nosso tempo de conhecimento do Senhor e crescimento da fé. Então, gosto de lembrar que a liturgia, o que é a liturgia? A liturgia é a ação de Deus em nosso favor. E celebramos esta sua ação salvífica e fazemos memória, claro, na Eucaristia e em outros momentos também. Só que é uma ação celebrada, uma ação de Deus em nosso favor e, é claro, depois uma ação em favor dos irmãos e irmãs que somos convidados. Por isso que precisamos ser uma igreja que nutre no coração sempre este amor, esta comunhão, esta participação, o desejo de ser uma presença e também uma expressão que eu sempre gosto de usar, é que este é o tempo, é o nosso tempo e está em nossas mãos e cada um deve corresponder e dar o seu melhor para anunciar o Senhor, a sua boa nova, a sua mensagem de salvação. Então, neste ano novo, neste ano litúrgico, nós vamos tomar o Evangelho de Lucas, como eu dizia, que nos acompanhará em todo esse nosso período, onde nós iremos continuar aprofundando o nosso conhecimento do Senhor e, é claro, o crescimento da nossa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é um tempo, então, para nós favorável. Nós reviveremos todos os mistérios da vida de nosso Senhor, para que todo ano sua vida possa tomar cada vez mais espaço em nós, para que esta vida do Senhor possa se tornar cada vez mais nossa própria existência, nossa própria vida. Então, a celebração e a vida mesma na igreja, ela deve nos dar, formar-nos, formar uma personalidade que seja capaz do diálogo, do perdão, capaz de nutrir sempre a esperança, um ânimo sempre novo, mesmo com todas as dificuldades que passamos, mas ter sempre este olhar muito belo, muito positivo. E como todos os anos que se passa, começa sempre um tempo novo, com esse tempo
para nós do tempo do Advento, um tempo em que, passo a passo, nos aproximamos do encontro com o Senhor que se manifestou, né, na nossa humanidade. De modo bem simples, podemos assim, se manifestou, né, em carne e osso, como nós dizemos, né, o mistério próprio da encarnação, assumiu a nossa humanidade. Então, este é um evento, nós lemos na história, este é o evento que o próprio Deus preparou ao longo dos séculos e entramos nesta longa preparação. A passagem que ouviremos, né, neste primeiro domingo do Advento, né, do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, que antecede diretamente o relato da paixão, né, e como os outros evangelhos sinóticos, o de Lucas nos também coloca neste ponto, diante da paixão, um discurso escatológico, ou seja, uma reflexão, uma imagem de Jesus sobre os últimos tempos, sobre o seu retorno. Isso quer dizer que podemos assim lembrar que a Páscoa é a verdadeira luz com a qual devemos olhar para o significado da história. É uma história de salvação, é uma história onde Deus se faz presente. E aí a liturgia irá nos fazer pensar e refletir, né, como um alimento para o nosso pensamento e a nossa reflexão. No primeiro momento da liturgia, né, deste início do Advento, podemos ver com clareza o caminho da história humana. Como é este caminho? Né? Como é esta jornada? Como devemos vivê-la, compreendê-la? Em primeiro lugar, pode ser que para muitos seja um momento, não sei, de revolta, de medo, de dor. Podemos dizer que desta vez pode ser que não seja diferente, né, da vida comum das pessoas, como também nós passamos por inúmeras dificuldades, né? Inúmeras dificuldades passamos. E muitas vezes também este caminho é feito de um modo muito doloroso, realidades que se apresentam de forma muito difícil para nós. Então, pode ser que sejamos convidados a pensar, né, que é um tempo da vida, ou como um teste, um tempo provisório, contingente, passageiro, né, que é feito de escolhas que devem ser feitas, de passos muitas vezes inacabados, e então é um tempo belo de construção, como nós dizemos na teologia, o Kairos é o tempo da graça, o tempo de Deus, e é o nosso tempo, e devemos abrir-nos para esta realidade. Deus já se faz presente entre nós. Mas o importante de Jesus é que esta história, e podemos assim dizer, que é como o útero, né? Se me permitem utilizar esta imagem também, como o útero, que tem em si, né, aquilo que tende para aquilo que se vai vivendo, experimentando, para o fim, para este encontro definitivo com o Senhor, para a vida. Então a história não vai, ou melhor, não vem entendida como uma anulação de tudo, mas a história não deve ser entendida também como o que se encaminha para um caos ou para a morte, mas devemos viver e entender, e esse tempo irá nos ajudar, uma história que nos leva a entender que nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor, que já se faz presente entre nós. Então esta é a grande notícia que o Evangelho nos oferece. Esta grande notícia que este tempo novo, no início deste tempo litúrgico, né, e como eu dizia, o que significa liturgia? De modo muito simples, é uma ação de Deus em nosso favor e, claro, somos nós convidados a também realizar ações em favor dos irmãos e das irmãs no mundo e na história, cada um no seu âmbito. Então, há quem dera que no mundo da política, no mundo da educação, da cultura, da arte, né, e nos mais diversos âmbitos, todos aqueles que são revestidos da graça e que têm uma identidade própria cristã possam cooperar, colaborar para que o mundo, de fato, seja este sinal, esta expressão do reino de Deus já presente entre nós, da presença mesma do Senhor. É isso então. Então, esta é a grande notícia que o Evangelho nos dá, que o Senhor virá.
Então, à medida que a história caminha para o fim, o Senhor vem nos encontrar. E este Senhor, esse mesmo Senhor que entrou na história. No segundo momento, nós veremos que, e somos convidados a entender, que esta vinda do Senhor, ela é percebida, vivida de formas diferentes. Então, cada um tem um modo de uma percepção, de uma sensibilidade. Alguns podem vivê-la ou viver esta realidade de modo indiferente. Outros podem saber que este é o momento de uma mais profunda libertação. Para alguns que vivem, ou não sei, na indiferença ou não importando muito, né? Não se importando muito com isto, esta realidade virá de repente. Então, para alguns, a vinda do Senhor será como um evento inesperado, que acontece, né? E simplesmente como alguém que não estava esperando e assim acontece. Por quê? Porque veremos tantas pessoas que estarão ocupadas com tantas outras coisas, que o Senhor não nos encontre desse modo, mesmo que tenhamos que viver com responsabilidade, com comprometimento, com cuidado e vivendo, é claro, neste mundo como assim Deus deseja, pensou, né? Tá? Então isso indica que existe a possibilidade de viver toda a vida sem saber que essa vida tem sentido, porque um dia nós iremos conhecer o Senhor, sem saber que um dia este encontro será, né, ou terá sua realização definitiva, plena, e que essa realização não será nada além do que foi vivido dia após dia até o encontro com o Senhor. Se esse encontro não acontecer, então, se esse encontro já não acontece, melhor, aqui, na história, de modo concreto, então, não é de surpreender que a vida seja pesada, seja, né, quase experimentada como uma dissipação, embriaguez, preocupações. Mesmo, repito, que tenhamos que ter a responsabilidade e cuidar e fazer bem todas as coisas, em casa, em família, no trabalho, onde estivermos, não viver indiferentes ou de qualquer modo, mas sempre conscientes, né, desta realidade. Então, é a situação daqueles que não têm outro horizonte para suas vidas, senão o momento presente. Claro, viver o presente, mas olhando sempre para o futuro, e deve encontrar mil maneiras, né, ou encontram mil maneiras de preencher este vazio para escapar da solidão. Então, é a situação daqueles que nunca estiveram diante do Senhor, né, diante, como nós dizemos, do Filho do Homem. Mas para outros, esse é um convite que a liturgia nos faz para despertarmos isto, né? A vinda do Senhor será uma libertação, a libertação definitiva. Será um momento em que o homem verá que a salvação em que acreditou e na qual ele colocou toda a sua esperança será verdadeiramente cumprida, realizada. E assim é que o Senhor espera que vivamos, né? Que despertemos já para este novo, para a eternidade, já percebendo e sentindo Deus agindo em nossa vida. Depois nós retornaremos e continuaremos com a nossa reflexão. Conversa com meu povo. E vamos continuando nossa reflexão, como eu proponho, né? Como já falei sobre um pouco o advento, esse sentido espiritual do tempo que estamos vivendo, o novo ano litúrgico que iniciamos, né? E depois o modo de como hoje a Igreja deseja que vivamos, né? É claro, através do pedido do Papa Francisco, para que comecemos a entender, a viver a nossa realidade eclesial de modo sinodal. Já está acontecendo isto, né? De um modo muito belo, para mostrar e expressar e concretizar um modo, né? Podemos assim dizer, consciente daquilo que somos como igreja e família de Deus. Então, o tempo do advento faz-nos lembrar que devemos viver o nosso tempo, esse tempo, a nossa história, na vigilância. Ou seja, né, será deste modo, desta forma, que
sabemos, né, que estamos no mundo e que o mundo não é tudo e que esperamos algo a mais, né? Esperamos algo que se manifestará de modo belo e pleno e que já experimentamos aqui. É a atitude, então, daqueles que permanecem abertos, daqueles que não preenchem suas vidas com as coisas simplesmente materiais, daqueles que sempre deixam um lugar livre dentro de si mesmos para poder se surpreender, acolher, e a atitude de quem espera sempre esta novidade e vive tudo, né, sabendo que em cada dia, em cada momento, em cada presente, se pode viver a novidade. E isso não se dá de modo sozinho, de modo fechado, de modo egoísta, mas de modo em comunhão, né? Abertos, juntos, no diálogo constante. Então, ao lado da vigilância, uma coisa que não podemos esquecer, Jesus menciona o quê? A oração. Observa-se apenas rezando, e se não se reza, né, corremos o risco de perder. Eu gosto muito do conceito de oração como um desejar a Deus. Então, a oração é um modo de nós nos dirigirmos a Ele e expressar, no fundo, né, na interioridade mesmo, esse desejo por Ele. Então, por quê? Porque a oração é a possibilidade real de estar na vida, sem fugas, sem se perder diante da complexidade ou diante da dor. Então, muitas vezes pensamos, meus irmãos e minhas irmãs, na oração como uma maneira também de mudar a existência, como um mundo alternativo e às vezes até um tanto mágico, onde podemos nos refugiar quando a vida se torna muito difícil. Na realidade, a oração é exatamente o oposto. É receber do Senhor, que está presente entre nós, a força, né, para que possamos prosseguir e lembrar que não estamos sozinhos. Está essa bela mensagem e que mesmo que muitas coisas, né, ou todas as realidades, aquilo que possamos projetar na vida, nossos projetos pessoais, a nível familiar, a nível de trabalho, a nível das nossas paróquias, pode ser que muitos projetos nossos possam falhar, mas a presença do Senhor nunca falha, Ele sempre está conosco. Então, esta mensagem que gostaria de deixar, né, nesse momento, no tempo do Advento. E lembrar, fiquei pensando como, dentre tantas reflexões que poderíamos pensar, mas como podemos concretizar uma atitude sempre consciente, sempre vigilante, né, sempre, de fato, também positiva, né, mas não de modo ingênuo, mas sabendo que vivemos tempos difíceis, mas é olhar para a realidade, aquilo que a Igreja está vivendo. Então, esses dias se realizou a primeira Assembleia Eclesial Continental da América Latina, no Santuário Nacional de Guadalupe, no México. E apesar de estarmos habituados a ouvir falar de igreja da América Latina, né, sobretudo através de muitos documentos que são referenciais, né, das conferências, por exemplo, de Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, que norteiam grande parte da nossa ação evangelizadora aqui no Brasil e, é claro, no continente, muitos de nós não percebemos a novidade desta Assembleia convocada pelo Papa Francisco. Pode ser que muitos pensem que se trata de um encontro dos bispos com os quais se organizou o Conselho Episcopal Latino-Americano, né, o CELAM, mas a novidade desse evento tem que ver com uma das redescobertas maiores do concílio, que é esta participação de toda a Igreja, de todos. Então, de fato, em todos os sínodos que o Papa Francisco convocou até o momento, tem criado oportunidades reais de participação do povo santo de Deus. Então, fica um forte apelo e um convite para que todos nós, é claro que esta realidade desta Assembleia Continental faz-nos também pensar até em nossas paróquias, em nossos grupos, e nos movimentos, em todas as realidades. Nossa arquidiocese também, nosso arcebispo Dom Humberto Taveira Corrêa, nosso arcebispo convocou também um sínodo
que estamos aí em preparação e no próximo ano, se Deus quiser, já poderemos celebrá-lo, já com uma bela preparação através, né, de pequenas reuniões a nível de região, a nível maior da arquidiocese, e com espiritualidades, com consulta. Então, por isso que eu dizia, um modo de vivermos esse tempo, a história, essa história de salvação, inseridos na igreja, o Papa Francisco tem pedido a todos nós que vivamos nessa atitude sempre sinodal, de uma participação bela, positiva, onde possamos apresentar tantas realidades que precisam ser melhoradas, mas também tantas coisas belas que já vivemos. Então, sabemos que aqui estamos falando de sínodo, né? E quando um sínodo é convocado, além do tema proposto, são elaboradas também questões para serem respondidas, né, por todas as igrejas locais do mundo. E essa escuta implica não somente, né, os bispos, padres, religiosos e seminaristas, mas essa que é a beleza e a novidade, todo o povo de Deus. Você já tomou conhecimento em sua paróquia daquilo que se realizou e que está já se realizando e que parece que é aí um horizonte novo que o Papa Francisco vai construindo e pedindo que tomemos consciência. Então, houve esta Assembleia Eclesial Continental aqui latino-americana. Então, sinta-se sempre responsável, corresponsável para que a realidade eclesial cada vez mais seja bela, eficiente, floresça sempre nas comunidades esta presença mesma do Senhor, da sua boa nova, do Evangelho. Então, é claro, não é fácil, sabemos, ter a capacidade da escuta, porque demanda tempo, energia. Então, uma das coisas bonitas que precisamos crescer e como uma resposta para quem acredita, quem tem fé, quem tem esperança, quem procura viver o amor, é a capacidade do diálogo, né? É capacidade também de de poder fazer uma síntese bonita das contribuições. Em todas as paróquias, se pudesse também viver tudo isso através, né? Nós temos os conselhos, tem o CPP, tem o COPAI, tem o povo santo de Deus que participa nos finais de semana ou não, diariamente, e que são movidos, levados, né, pela ação mesma do Espírito, que recebem a vida mesma do Senhor através dos sacramentos. Então, vemos que na igreja começa aí a se delinear este novo horizonte. Então, um sínodo que era o método chamado, como nós aqui sabemos, muitas vezes ouvimos, né, o método sinodal. E para quem não conhece, não sabe, né, a palavra sínodo vem do grego e significa o quê? Caminhar juntos. O mundo ficou muito mais plural. As identidades locais estão muito mais aguçadas, né? Então, vivemos um tempo de muitas opiniões, de muitas realidades. Precisamos, então, né, diante desta polarização, precisamos ouvir o Senhor, né? Através mesmo da abertura ao Espírito e da docilidade ao Espírito Santo, ouvir o que Deus deseja, o que Deus espera de nós para a sua igreja. Então, por que participar? E como participar, né? Se viveu. Então, assim, sabemos que os próximos sínodos, as próprias realidades desses encontros, sempre, a pedido e desejo mesmo do Papa Francisco, se ouvirá toda a igreja, né? Todo o povo santo de Deus. Então, nós vemos crescer esta realidade bonita da igreja e do sínodo, que é uma palavra antiga também, sempre ligada à tradição da igreja, que é o caminho junto, indica um caminho feito em conjunto pelo povo de Deus. Então, todos nós precisamos estar abertos, ter a capacidade do diálogo, da escuta, de deixar com que a pessoa, com que o outro também fale, e depois você também dar a sua contribuição. Nossa arquidiocese também se prepara, né, para viver o seu primeiro sínodo. Próximo ano nós estaremos vivendo. Queria então assim concluir algumas ideias, assim mesmo que muito rápidas,
mas através desta conversa, que se torna uma conversa familiar, uma conversa assim mais, né, direta, para que possamos lembrar, viver esse tempo novo do Advento e colocar-nos em atitude sinodal. E lembrar que em nossas paróquias, gosto muito desse sentido espiritual, que todos nós possamos viver a realidade mesma da paróquia. Já aqui no programa uma vez falei e de novo falo, retomo, somos peregrinos morando ao lado. Então, a palavra paróquia vem do grego, que significa algo como casa ao lado, uma morada próxima. Então, nós, desde o pároco, os vigários, diáconos, todos os coordenadores de pastorais, pessoas mais ligadas diretamente às pastorais, aqueles que participam, somos peregrinos, que estamos viajando rumo à pátria celestial. O tempo do Advento nos faz lembrar isso, tempo de conversão, de mudança, e que este tempo é acolhido numa paróquia, né? Ou melhor, nesta morada próxima, para nós onde nos sentimos bem, onde vamos e ali ouvimos a palavra, meditamos, recebemos a vida do Senhor que nos é dada através dos sacramentos. Então que cada um possa fazer seu caminho, seu percurso, abrindo-se sempre, né, para esta novidade do Senhor, não de modo fechado e egoísta, mas de modo muito generoso, aberto, para que continuemos nesse tempo expressando a beleza desta presença do Senhor, que deseja que também nós sejamos uma mediação humana que transmite com o coração, com o olhar, né, com aquilo que você pode dizer ao irmão que está desanimado, com as mãos que se abrem para ajudar. Esse tempo estamos vivendo a Belém Casa do Pão, com tantas iniciativas nas mais diversas paróquias da nossa arquidiocese, que ainda estamos aí recolhendo no nativo os alimentos para serem destinados às pessoas que precisam. Então, nós concretizamos agora, é claro, que essas ações elas não sejam pontuais, mas que criem em nós esta cultura bela de quem vive a sua fé na esperança e que se expressa e traduz, é claro, de modo muito, muito belo, muito concreto nesta ação. Ou que lembre, que celebra a ação de Deus em nosso favor na história e uma ação em favor dos irmãos e irmãs. Que assim Deus nos abençoe. Mais uma vez expressamos nossa alegria de já ter Dom Alberto entre nós e que ainda o acompanhamos com nossas orações. Dom Alberto, nossa saudação, e a todos que Deus assim nos abençoe. Um tempo belo do Advento e que nos prepare para o Natal e nos prepare para vivermos sempre a nossa vida de modo muito consciente. Que Deus abençoe a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.